E não tem mesmo, porque tudo poderia acontecer. Mas o Remo acabou sendo letal e venceu o jogo. Boa noite, Cacá, aquele abraço. Noite, guerreiro. Acho que guerreiro. Não, mas eu sou guerreiro mesmo, porque tu sabe que eu vou para briga. Sem sombra de dúvida. Guerreiro está gozando mini férias. Tranquilo? Tá tudo tranquilo. Olha, nós falamos durante a semana anterior e esta semana, que clássico que se preza não tem favorito. E ontem nós vimos isso. Foi um jogo, como você disse, super disputado, muito disputado mesmo, com alternância, com coincidências. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense, o Remo, na primeira partida, fez 2-0, o Paysandu empatou e o Remo, com um gol de falta de Sábio, ficou na vantagem. Ontem, nós tivemos o repeteco. O roteiro foi o mesmo, né? Como? O roteiro foi o mesmo desse clássico da decisão. Exatamente. O gol do Sábio foi de falta. Ontem, o terceiro gol do Remo, assim como do Sábio, foi o golaço do Diego Hernandes. Aliás, meteu chinelão. Né? Famoso três dedos, né? Pois é, de trivela. E fez o gol da vitória. O Remo foi letal, como disse o Sábio. O jogador da equipe do Clube do Remo, Márcio Fernandes. E como disse também o técnico Guto Ferreira, o Paysandu surpreendeu. Aliás, o Paysandu conseguiu fazer algumas partidas boas, até algumas muito boas, né? Muito boas quais? A vitória de 5-2 em cima do Coritiba, a vitória de 4-2 em cima do Criciúma. E considero que mesmo perdendo o jogo de ontem, o Paysandu tenha feito a melhor partida sob o comando do Márcio Fernandes. Exato. Não, eu acho que o jogo diante do Criciúma já era um mato. Assim, o resultado de ontem não reflete a atuação do Paysandu, mas é aquela questão, só ganha quem faz gol, né? Exatamente. Mas então, torcida do Paysandu, inclusive, apesar da derrota, a gente sabe que no repau, o feio é perder. Mas mesmo assim, ontem, a Avalanche bicolor, não criticou, aplaudiu e aceitou o resultado. Pensando até assim, se nós tivéssemos tido esse mesmo comportamento, aliás, o executivo do Paysandu... Não, o Roger falou no final. Também, o Frontini também falou sobre isso. E disse, se o Paysandu tivesse tido essa mesma disposição, essa mesma intensidade e esse mesmo comprometimento, a situação seria diferente. O chegou à sua quarta vitória. 12 pontos importantíssimos. Nesse momento, aliás, o Guto Ferreira disse com muita propriedade, o importante não é estar no G4, é terminar no G4. E eu concordo literalmente com ele. Ontem, o Remo teve ausências sentidas, como? Celine fez muita falta lá pelo lado direito. Na marcação, até o Pedro Costa foi bem, mas não se aventurou. Quando o Remo perdeu Natan Camargo, entrou Pedro Costa. Pedro Castro. É o lateral Castro. Que fez do gol. É tanto Pedro que a gente se atrapalha. Pedro Costa, Pedro Castro.
Pedro Rocha, João Pedro, é o time dos Pedros e dos Natãs. Mas então, o Remo foi Natal, ganhou o jogo, manteve essa vantagem, 4 vitórias. Poucas equipes nesse campeonato brasileiro da Série B tiveram essas sequências. O Atlético Paranaense já teve a sua, o Coritiba já teve a sua, a Chapecoense teve a sua, Criciúma. E o Criciúma também. E o Criciúma, estou falando. Atlético também teve lá atrás, né, Cacá? Lembra do Atlético lá atrás? Mas não teve essa sequência de vitórias. Eu falo vitórias, né? Então, o Remo, olha, situação como nesse momento é boa para o Leão Azul. Ele está a 5 pontos do primeiro. Ou seja, o primeiro é o Coritiba, 56. O Remo é o 6º com 51. Então, são 5 pontos. O Remo está também a 2 pontos do segundo e do terceiro. Temos 51 contra 53 do Criciúma e do Novo Horizontino. Está a 1 pontinho só do 4º colocado, que é o Goiás. Ou seja, o Remo só depende dele. No próximo sábado, contra o Atlético, não pode haver vacilo. Garanto que entrando o Remo com vitória nesse jogo do sábado, ele entra o G4 torcendo para permanecer. Até porque teremos confrontos diretos aí, né? Por exemplo, o Novo Horizontino vai a Manaus enfrentar o Amazonas, né? O Criciúma vai lá na ressacada enfrentar o Avaí, que empatou ontem com o Atlético Paranaense. O Cuiabá vai ao interior de São Paulo enfrentar o Botafogo. Curitiba e Atlético Paranaense vão se enfrentar no clássico local, né? E tem o Goiás e a Chapecoense que vão se pegar. Esse jogo mais ainda, que se não houver vencedor e o Remo fizer o papel dele, e numa composição de resultados, lógico que a gente está apenas elucubrando aqui, o Remo pode virar a rodada em segundo lugar, Castilho. Exatamente por essas diferenças mínimas. Então, cumprir aquilo que o Guto falou. O importante não é estar no G4, é acabar no G4. É verdade. Paulo Cacheado, já houve a reapresentação, você está rindo para fratura exposta, né? Como diria o nosso querido Valmereco. Agora... Mas era eu mesmo primeiro? Sou eu primeiro? Não era, mas cadê ele? Mas não era. Mas não era. Mas ele tem que estar. Ele está aí. Cautela, não é isso, Cacá? Tem que ter cautela, né? Tem que ter cautela. Mas acontece que quem já está no setor. Eu não estou no G4 ainda, já calma. Mas você já está no G3 aqui, é o terceiro. Está com um riso de G4. É verdade. E aí, Cacheado, clima é de euforia, mas com o pé no chão acima de tudo, porque, como disse o Guto, o importante é estar no G4 na última rodada. Por enquanto, o Remo está fazendo o papel dele, que é essa escalada, e como bem disse o Castilho, está cumprindo muito bem o seu papel, e o Guto, ou jogando bem ou jogando mal, acho que a leitura dele não bate muito bem com o que a gente viu, principalmente no segundo tempo. O Remo talvez tenha sabido sofrer e acabou vencendo porque foi letal. Mas o feio é ganhar o jogo. Clássico não se joga, se ganha. Então, por aí a gente vai tirando as conclusões que quando você é letal e consegue fazer os gols, você consegue os 3 pontos. Foi isso que aconteceu, né, Cacheado? Exatamente. O Guto, ele é um cara tranquilo, vocês percebem a conversa dele, um cara muito cauteloso, um cara muito sincero naquilo que ele fala. Né? E Tomás, o Cacá e o ouvinte da clube, ele não passou ainda aqui no Clube do Remo por essa situação. Ele chegou e disse: eu vim aqui só vim para o Clube do Remo porque eu vejo que há possibilidade de avançar para buscar uma classificação. Então há possibilidade.
Uma outra coisa que eu não esqueci, que o Guto falou, eu não vim aqui para jogar bonito, eu vim aqui para vencer, pontuar, né? Ele tem falado isso para os jogadores. E o ele não objetivo, passou, né? Tomás, só licença, deixa eu só concluir aqui. E ele, viu, Kaká, nesta competição, no Clube do Remo, ele não passou ainda, dá para encaixar 3, 4, 5, não, ele chegou aqui, 1, 2, 3, 4, de repente ele encaixou aquilo que justamente o Remo estava precisando, que o Remo esteve sim no G4 pelo menos 4 ou 5 vezes, tá? E quando não estava de próximo. O Kaká comentava muito isso aqui, você também, Tomaso, trocando essas ideias com o Kaká, o outro apresentador aqui no cartaz, e de repente ele chega, tá? Com as mesmas peças, algumas mudanças aí, ele consegue vencer os jogos e avançar. Porque clubes que estavam lá em cima começam a despencar, como é o caso do Goiás, do Novo Horizontino e até mesmo do Criciúma, que estava bem lá e começou a sentir, não é verdade? E o Clube do Remo está agora avançando. O que adianta você jogar bem? Ah, eu joguei bem. Ah, não sei o quê, porque eu perdi não sei o quê. Ei, não existe isso no futebol. Acaba com isso. É aqui, tem que fazer o que o técnico falou. Eu vim aqui não é para jogar bonito. Eu vim aqui para vencer os jogos. Então é isso. Não adianta dizer, ah, porque eu joguei bonito, porque eu perdi, ah, porque eu não sei o quê. Olha onde você está. Hein? Não adianta isso, não. Adianta você fazer o que ele colocou. É jogar. Ah, não joguei bonito, mas levei os 3 pontos. Tá certo, Tomaso? Tá certo. Não, inclusive a colocação, e o Castilho já falou sobre isso, na verdade, o Guto, inclusive, ele tira muito o mérito dele, passa muito para o grupo, né? Ele passa para os jogadores a responsabilidade. Ele está ali para a liderança, para o comando, mas ele conseguiu fazer com que o Remo mudasse de postura, de atitude e aquela gana de querer vencer, né, Castilho? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ele diz, diferentemente de alguns treinadores, tem treinadores que diz, eu ganhei, vocês empataram, e vocês perderam. Não, ele não, os treinadores. Vocês perderam, nós empatamos e eu ganhei. Vocês perderam. Eu acho que isso é importante. Você passa para o grupo tranquilidade, cobra, mas com tranquilidade. Ontem muita gente reclamou da demora até nas mudanças, porque o Paysandu tomou conta do meio-campo, teve a bola do jogo, com o Carlos Eduardo, né, que entrou só naquela jogada. Aliás, lembrou muito o Diogo Oliveira naquele jogo contra o Volta Redonda, aqui em Belém. Verdade. Mas eu acho que isso, o grande comandante faz isso. Aliás, é bom salientar que muita gente está estranhando, mas o Guto subiu com o Sport Clube Recife em 2019. Sabe com que cartel? 17 vitórias, 17 empates e só 4 derrotas. Ele foi vice-campeão quando o Bragantino foi o campeão da Série B.